Vamos lá, gente, então, vamos dar continuidade ao tema organização administrativa, focando hoje, aprofundando a parte de administração direta e órgãos, ok? Então vamos lá, é um tema super relevante, vamos então aprofundar esse nosso estudo aqui dentro de organização administrativa. Gente, nós temos então os entes da administração direta, União, Estado, DF e municípios aqui. A Constituição, ela atribui competências, ela atribui aqui a esses entes o centro do poder. São eles que possuem a atribuição legal de prestar os serviços públicos. Então, saúde, educação, segurança pública, cada um ao seu nível de competência, aqui atribuído pela Constituição, vai exercer vai exercer esse serviço público, vai prestar esse serviço público, ok? Então, essa competência é dada pela Constituição. Eles são o centro do poder aqui, vamos chamar assim, né? Para quem viu a aula aí, que eu faço referência aos Power Rangers, então vai entender bem essa parte. A gente chama ela de administração centralizada. Só que esse serviço, né, ele é prestado de forma genérica pela administração pública. Eu posso especializar, eu posso criar um outro ente, para prestar esse serviço de forma mais especializada. E aí a gente tem a descentralização, quando a administração direta, ela cria outros entes, outras entidades administrativas que irão prestar esse serviço público com mais expertise. Então a gente tem aqui, a administração direta composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então o que é que isso significa, gente? Eu, administração pública, o município, tenho uma atribuição de prestar, por exemplo, o serviço de água e esgoto aqui do município. Só que eu não tenho a expertise suficiente, eu não tenho servidores adequados para eu me especializar nisso, iria demorar muito. Eu acho mais válido, mais eficiente, criar uma autarquia municipal onde eu vou colocar pessoas específicas e destinar, né, essa autonomia para que esse ente possa exercer isso. Então a gente tem em alguns municípios o SAI, por exemplo, né? Os SAIs são autarquias municipais criadas para prestar o serviço de água e esgoto, é um serviço descentralizado. Ele não faz parte aqui da administração direta, faz parte da administração indireta. Então, o que é que eu tenho aqui de diferente? A administração indireta aqui não tem hierarquia sobre a direta, então ele tem a sua autonomia ali administrativa, financeira, para prestar esse serviço. Outro exemplo aqui de administração indireta, o INSS, a União Federal poderia prestar o serviço de previdência, né? Poderia fazer esse serviço, mas, né, foi mais conveniente criar uma autarquia, o INSS, para resolver esse tipo de demanda. Então, a administração direta tem a atribuição de prestar o serviço público, os serviços, o fomento, mas eu posso criar entes da administração indireta, onde eu crio essa entidade para poder o quê? Para poder prestar esse serviço de forma mais especializada. A gente chama isso o quê? De descentralização. Então, temos a administração centralizada e a administração descentralizada. Beleza? Então, essa parte eu já sabia, mas é bom, né, a gente ir ilustrando aqui. E aí, gente, nós temos alguns sinônimos aqui, certo? Por exemplo, aqui esses entes, vou até pegar aqui no pincel, esses entes, são chamados entes políticos, entes federados. As questões costumam, né, trazer aqui pegadinhas, mostrando, às vezes, chama esse ente político de ente administrativo para confundir você. Ou mesmo coloca que a entidade administrativa faz parte da direta e não faz. Então, cuidado com esses sinônimos, tá? Entes políticos, entes federados são a administração direta. Então, União, Estado, DF, município são entes políticos, entes federados. Pessoas políticas, certo? E aqui na indireta nós chamamos de entidades administrativas. Só um adendo aqui, tá? Para empresas públicas e sociedade de economia mista, que também é chamado de empresas estatais. Então, quando faz a referência a empresas estatais, estamos falando de empresa pública e sociedades de economia mista. Beleza? Tranquilo? Então dá o print aí, salva essa parte, para a gente poder avançar agora aqui nas características da administração direta. Só que antes disso, gente, há uma forma de organização também em setores. Não sei se vocês já ouviram falar, mas nós temos aqui, primeiro, segundo e terceiro setor. Qual seria esse primeiro setor? Estado. O Estado, então, eu digo que Estado, na ideia de governo, povo, território, então, envolve aqui tudo, tá? O primeiro setor é o Estado responsável. O segundo setor, os particulares. E o terceiro, as entidades paraestatais. Então, o direito administrativo, ele estuda o Estado
estudos particulares quando exercem, né, essa função administrativa, por exemplo, as concessionárias, né? Então, também a gente acaba estudando dentro do direito administrativo e essas entidades paraestatais. Cuidado aqui com o terceiro setor, que essas entidades, né, como exemplos aqui, o Serviço S, né, SESC, SENAI, SENAC, as ONGs, algumas organizações sociais, né, eles podem até ter uma constituição de direito privado, mas geralmente eles não têm, né, aqui a ideia de lucro, né, eles querem prestar um serviço aqui de forma filantrópica, e esse nome paraestatal não quer dizer que ele faz parte da estrutura estatal, tá? Quer dizer que ele está ao lado. O SESC, por exemplo, no seu município, ele pode ser que preste um serviço de educação, ou mesmo de fomento à cultura. No SESC do município de Iguatu, por exemplo, no Ceará, ele traz shows aí a nível nacional, Cidade Negra, Lenine, enfim, Chico César. Ele traz a cidade, ele fomenta a cultura, que em tese seria, né, um dever do Estado aqui, do primeiro setor, mas ele acaba auxiliando. É uma entidade aqui que a gente chama de paraestatal. Ela trabalha ao lado do Estado, certo? Paraestatal ao lado do Estado. Não confundam, né? Não afirme que essa entidade paraestatal ela faz parte da estrutura do Estado, porque não faz. Então, se no seu município aí não há uma secretaria, não há um departamento específico para a causa animal, né, que alguns municípios já têm essa possibilidade, pode ser que exista uma ONG na sua cidade que vai cuidar dos animais para fazer castração. O que é isso, gente? É um privado? É uma entidade geralmente sem fins lucrativos, é uma entidade paraestatal que acaba auxiliando o Estado nessa prestação de serviço. Certo? Não vamos aprofundar nisso agora. A ideia aqui é falar hoje, né, de administração direta e órgãos, mas é só para dar, né, uma clareada aqui, uma divisão desses setores, porque também caem questões perguntando sobre isso. E aí a gente vai então para as nossas características da administração direta. Gente, a primeira característica aqui, tá, que eu queria ressaltar, é que nos três poderes, né, nós vamos ter, nos três entes, nos quatro entes, né, incluindo o DF, nós vamos ter também a divisão dos poderes. Aqui na União, nós temos o Executivo da União, o Legislativo da União e o Judiciário. Me dê exemplos aqui, então, de órgãos, né, que fazem parte desse Executivo aqui. Nós temos ministérios, a Polícia Federal, a PRF. Então, tudo isso aqui, tá, faz parte da estrutura do Executivo da União. O Legislativo também tem órgãos? Tem sim, tá? A Câmara dos Deputados, o Senado, o próprio Congresso Nacional são órgãos do Legislativo da União. E o Judiciário? Nós temos os Tribunais Superiores, TRTs, TRFs, a Justiça Federal. Então, são órgãos aqui do Judiciário. Professor, órgãos, como assim? O senhor está falando de direta e indireta? Gente, os órgãos é aquele momento de desconcentração, tá? Aqui a desconcentração e a própria administração direta, ela vai prestar esse serviço através de seus agentes e de seus órgãos. Então, ela cria departamentos, ela cria secretarias, ministérios, unidades. Então, eu começo a descentralizar. A PRF aqui é um órgão da União. A PRF é um órgão do Executivo aqui da União, certo? Então, cada poder tem os seus órgãos. A Câmara dos Deputados é um órgão legislativo, o Senado é um órgão do Legislativo. E nos estados e no Distrito Federal, nós também temos sim, tá? Executivo, Legislativo e Judiciário. Executivo, exemplos, as secretarias, a Polícia Civil do seu estado e é um órgão, né, que é vinculado à Secretaria de Segurança Pública, muitas vezes. Então, é um órgão do Executivo do seu estado. A PM, né, Polícia Militar, também é um órgão aqui, tá, do Executivo. No Legislativo, nós temos as Assembleias Legislativas. No DF, nós temos a Câmara Legislativa, tá? Que é uma união, né? Lá parece um pouco de Estado, parece um pouco de município, temos atribuições conjuntas, então ele mistura aqui, né? A Câmara dos Municípios, por exemplo, né? Que é o órgão do Legislativo Municipal, com a Assembleia Legislativa, que é do Estado. Então tem esse nome aqui, Câmara Legislativa no DF. Tem o Judiciário também no Estado e no DF, temos sim, tá? Temos o TJ, os juizados especiais, as turmas recursais, as varas, todos eles são órgãos aqui, órgãos do Poder Judiciário Estadual. E os municípios? Ficaria de fora? Gente, ó, o município tem executivo, legislativo, tem judiciário, gente? E aí você pensa, claro, né, judiciário tem um fórum do município, então deve ter lá o seu poder judiciário. Gente, não, tá?
Cuidado com isso. Não existe judiciário municipal. Não existe aqui um judiciário que tem a sua arrecadação baseada no executivo, no município. Vamos pensar aqui agora a nível municipal. Nós temos o executivo, tá, que vai fazer a função administrativa. Nós temos o legislativo aqui, tá, que a gente tem aqui como órgão principal a Câmara Municipal. E essa Câmara Municipal ela recebe aqui o que a gente chama de duodécimo, que é uma verba, tá, para manter os trabalhos do legislativo municipal. Se existisse um judiciário, esse judiciário também receberia alguma forma de verba para também se manter. Mas na criação da nossa Constituição, não foi atribuído poder judiciário ao município. Então, a gente tem judiciário na União, nos estados, no DF, mas não há poder judiciário que dos municípios. Mas isso não diminui em nada o município, tá? Essa possível competência aqui vai ser, né, puxada pelos outros aqui. Então, no Executivo Municipal, nós temos secretarias, departamentos, a Guarda Municipal do seu município é um órgão, então, do Executivo Municipal. No Legislativo, a gente tem a Câmara Municipal, que é um órgão do Legislativo, e não existe Poder Judiciário Municipal. O fórum que você vê na sua comarca, aí na sua cidade, no seu município, ele é vinculado ao Estado. Então, a vara a primeira vara do município de Icó, por exemplo, do município de Pedra Branca, do município de Mombaça, do município de João Pessoa, é vinculada ao Estado, ok? Tranquilo, gente? Então, essa é a nossa primeira característica, tá? Os poderes aqui existem em todos os âmbitos aqui, União, Estado, DF, município. Só cuidado com o judiciário municipal, que é pergunta de prova também é corrente. Você não tinha o dever de saber, mas agora que está estudando, tem o dever de saber isso. Então, vamos lá. Outras características aqui, ó. Gente, nós temos hierarquia e subordinação entre entes. O que é que isso quer dizer? Eu já botei aqui o spoiler, não existe. A União não manda no Estado, o Estado não manda no município, e nem vice-versa. É comum você ver na política, né, quando você vê alguma notícia, que os prefeitos estão em Brasília pedindo, conversando com o ministro, tudo mais, e você acha que há uma hierarquia. Mas, na verdade, o ente maior, que é a União, né, tem mais dinheiro, arrecada mais, ele tem as suas competências diferentes do Estado, diferentes dos municípios, mas eles não são subordinados. O presidente não manda no governador, o governador não manda no prefeito. Cada ente tem a sua atribuição, cada ente tem a sua estrutura, a sua organização, e não existe essa hierarquia da União mandar no Estado, do Estado mandar no município, ok? Outra característica, elas são pessoas jurídicas de direito público. Então, o que é que ela tem aqui, ó? Possui personalidade jurídica própria e capacidade processual. A União aqui, né, o Estado, o DF, os municípios, eles são pessoas jurídicas. Então, a gente vai até estudar aqui um pouquinho a teoria do órgão. Tudo que acontece, né, vai ser imputado à pessoa jurídica. A fulaninho, a criança, furou o olho do coleguinha. A família quer processar a professora, quer processar a Secretaria de Educação do município. Pode? Gente, teoria do órgão, tá? Aqui, tá? O que significa a teoria do órgão? O ato praticado pelo agente no exercício das suas funções é imputado à pessoa jurídica que, né, ele é vinculado. Então, o que significa isso? Que os entes que possuem personalidade jurídica são a União, o Estado, DF e o município. Os órgãos não possuem aqui personalidade jurídica. Os órgãos, em regra, não possuem capacidade processual, a capacidade de estar em juízo, de litigar lá em audiência, tá? Nos processos. Então, essa característica aqui são dos entes políticos. Pessoas jurídicas de direito público, então, são União, Estado, DF e municípios. Temos autonomia? Sim, né? Autonomia política, administrativa, financeira. O que é essa autonomia política? Eles são os entes que criam leis. Diferente lá da indireta, que vocês vão estudar ainda, tá? Que o SAI e o INSS não pode criar uma lei. Eles não possuem essa autonomia política. O ente da indireta possui autonomia administrativa, até financeira, mas não tem autonomia política. Então, isso é o que difere aqui dos entes políticos, dos entes administrativos, das entidades administrativas. Tripartite dos poderes, já vimos, né? Executivo, legislativo, judiciário. Só cuidado aqui, né? Municipal não tem judiciário, então muito cuidado com isso aqui. Outra característica, regime de pessoal. A gente tem, gente, o estatuto. Os servidores, quando você faz um concurso, vou fazer um concurso para o município de Fortaleza.
lá existe o Estatuto do Servidor de Fortaleza. Vou fazer um concurso pro TJ, vou fazer um concurso para o IFCE, um Instituto Federal. Vai ter o Estatuto dos Servidores Federais. Então, cada ente, eu vou fazer um concurso para o Estado, vai ter o Estatuto dos Servidores do Estado. Então, cada ente vai criar o seu estatuto, que vai dar ali direitos, garantias e deveres nesses servidores. Então, por exemplo, o município de Icó faz o concurso, os servidores vão estudar o estatuto do Icó. Já é diferente do estatuto da cidade de Iguatu, do município de Iguatu, já é diferente do município de Mombaça, já é diferente do município de Fortaleza. Há algumas similaridades, tá? Mas há muito mais particularidades, há direitos que existem em um e não existem em outro. Então, cada ente tem a sua autonomia, tem o seu regime de pessoal, tem o seu estatuto próprio. Quem trabalha no ramo privado aí, quem é empregado, vai ser regido pela CLT, em regra, tá? Vamos ter aqui a CLT, que vai fazer esse regimento dos empregados privados. A CLT não se aplica, em regra, aqui a esses servidores. A gente vai ter um estatuto próprio. Quando você vira concursado, você está estudando para o seu concurso, vai ter lá um curso edital, Estatuto dos Servidores do município, Estatuto dos Servidores do Estado, Estatuto dos Servidores da União. Então a gente vai ter que estudar esse estatuto, porque o regime pessoal é regido por eles. Tranquilo? O que mais aqui, ó? Responsabilidade civil. Gente, em regra, a nossa responsabilidade aqui é objetivo. Que responsabilidade é essa? Quer dizer que a administração ela responde por eventual dano causado a um particular. Então, é o exemplo clássico aqui do direito, né, administrativo, o caso Blanco, né, dizem inclusive que o direito administrativo se originou a partir daí, né, formalmente falando. Então, você estava passando na rua, o carro do Demutran lhe atropela e você fica paralítico. Você entra com ação de indenização contra o município aí da sua cidade porque o Demutran lhe atropelou. Gente, nesse caso aqui, existe a possibilidade de na ação, a gente botar o agente público e mostrar que houve dolo e culpa. Calma, tal, a gente tem uma prerrogativa. A gente entra com ação contra o Estado, contra o município, contra a União, e em regra essa responsabilidade ela é objetiva. Basta que eu comprove a conduta, o dano, e que há um nexo entre essa conduta e o dano. Então, houve uma conduta do agente público, um atropelamento, houve um dano, a pessoa ficou paralítica ou quebrou o braço, e houve um nexo entre essa conduta e esse dano. Se eu comprovo isso, vai haver aqui uma responsabilidade civil do município, do Estado, da União, fazer essa reparação desse dano a você. Tá? Então, em regra, ela é objetiva. Então, anota aí essa responsabilidade civil dos entes, ok? Imunidade tributária é uma outra característica. Essa imunidade, gente, entre os entes, ela é recíproca. Existe essa imunidade aqui em relação aos impostos de renda, de patrimônio e de serviços. A União não vai tributar o município, o Estado, e nem o município vai tributar a União e também os Estados. Imagine que existe um prédio público da União no município, e o município não vai cobrar IPTU desse prédio, tá? Não vai cobrar aí por conta dessa imunidade tributária aqui recíproca. Então, todos os entes têm essa parceria, vamos dizer assim, tá? Essa imunidade tributária recíproca. Bens públicos, né? A gente tem então que os bens públicos são diferentes dos bens particulares, e esses bens públicos são impenhoráveis. Você não pode alegar aqui, né, se você está aí invadindo uma terra pública, você está ocupando espaço público, e depois de 20, 30 anos, dizer, não, eu moro já há 30 anos aqui, essa terra é minha, eu vou entrar com uso capião. Não é possível, tá, gente? Esses bens públicos são impenhoráveis. Inclusive, quando você entra com ação judicial contra o município, até o seu recebimento, né, você ganhei 50 mil reais, ganhei 100 mil reais do município. Vou bloquear as contas públicas para poder pagar, né, vamos bloquear aqui um carro, um terreno. Gente, não é assim, tá? Os bens são impenhoráveis. Não é possível fazer esse tipo de bloqueio aqui em regra. Certo? E isso já entra na nossa próxima característica, os débitos judiciais. Nós temos um sistema de precatório. Então é assim que você vai receber o seu dinheiro. Ganhei do município aqui um dano, uma indenização de 50 mil reais. Vou bloquear os bens? Não. Eu vou entrar no sistema de precatórios. Lá no artigo 100 da Constituição, fala
né, que existe um sistema de ordem cronológica chamado precatórios. É uma fila, gente. Você ganha a ação, o processo demorou 5, 10 anos. De trazido e julgado, você vai entrar na fila de precatório. Então, você vai ser lá o 200, o 300, o 500 na fila, e o município vai pagando o primeiro, o segundo, até chegar na sua vez. Então, quando você ganha uma ação do Estado, da União, do município, você, em regra, vai para essa fila de precatórios e esperar o seu momento aí de receber, que demora muito, né, em regra. Tem alguma exceção, gente, aqui? Para quem já estudou, para quem já viu, a gente tem a RPV, né, que é a requisição de pequeno valor. RPV. O que é que significa a RPV? São valores menores que, diante desses valores, né, o ente ele te paga em 60 dias. Então, quando é emitido um RPV, você recebe em 60 dias. Mas são pequenos valores, né, uma requisição de pequeno valor. O que é pequeno valor? Para o município, né, se ele não institui uma lei, vai ser 30 salários mínimos aqui. Mas quase todos fizeram, né, a sua lei. E geralmente, aí eu não posso generalizar, todos são assim, né? Mas a grande maioria faz aquela lei que diz o seguinte, ó. O teto da Previdência Social vai ser o teto também aqui da RPV. Então, hoje está em média R$ 7.500. Então, os valores até R$ 7.500 não entram em precatório, seriam processados via RPV, requisição de pequeno valor. Então, você receberia até mais rápido. Mas grandes valores, gente, acima desse teto da RPV, viram precatórios. Você entra na fila e vai receber só lá Deus sabe quanto. Outra característica aqui, gente, desses entes políticos, tá? Dessa administração direta, são as prerrogativas processuais. Eu sou procurador do município de Mombaça, né? Então, lá a gente tem prazo em dobro. Quando você entra com ação contra o particular, você tem 15 dias, né? O particular tem 15 dias para contestar. 15 dias lá para recorrer. Então, o que a gente faz aqui, gente? A gente tem um prazo dobrado. A gente, às vezes, manda um ofício para uma repartição, para um outro setor. A gente demora muito para receber essas informações. Então, diante desse grande volume de atividade pública, a gente tem essa prerrogativa, que são os prazos dobrados para a administração pública, certo? Temos ainda a remessa necessária também, que é legal, que é interessante, né? Os valores e até 100 salários mínimos, né? Acima disso, na verdade, né? São, mesmo que não há recurso voluntário do município, ele passa, né, para o TJ para fazer uma avaliação novamente. Então, a gente tem prazo em dobro, temos a remessa necessária também, é uma prerrogativa aqui dentro dos processos. Entendido, gente? Dá um print aí, tá? Dessas características gerais. Eu sei que eu tô falando um pouco mais rápido aqui, tá? Mas cada tópico desse, na verdade, ele vai ser aprofundado em algum momento, né, do seu estudo. Aqui a gente está falando características gerais do Estado, do município, da União. São características desses entes políticos, tá? Você tendo uma noção disso, já dá para fazer aqui uma boa prova, um bom conteúdo. E cada ponto desse, ele vai ser aprofundado em algum tema, certo? E os órgãos públicos, professor, como é que fica então essa situação? Nós temos a União, Estado, DF, municípios. Nós vimos que eles possuem, né, órgãos, a PRF da União, a PF da União. No Estado nós temos secretarias, nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar. No município nós temos secretarias, departamentos, unidades, né? O UBS é um órgão, por exemplo, uma escola é um órgão, né, do seu município. Nós temos o Demutran, a Guarda Municipal, seus departamentos. Então, esses órgãos, eles também têm características próprias? Tem sim, tá, gente? E aqui, ó, o que a gente tem para vocês aqui, ó? Primeiro, personalidade jurídica. Não existe personalidade jurídica de órgãos, certo? Em regra, eles não possuem personalidade jurídica. Tudo que o órgão faz, tá, vai ser remetido aqui para a ideia aqui do seu órgão, da sua entidade a qual ele é vinculado. Então, se acontece um problema lá com o Demutran, no nosso exemplo, o Demutran, a viatura do Demutran atropelou um particular. Você não vai entrar com ação contra o Demutran. O Demutran é um departamento, é um órgão do município. Você vai entrar contra o município a qual ele é vinculado, que é a pessoa jurídica. Os órgãos, em regra, não possuem personalidade jurídica e não possuem também, já adiantando aqui, ó, capacidade processual. Eles possuem patrimônio próprio, professor. Aquela viatura lá da polícia, aquela viatura da PRF, aquela viatura da Guarda Municipal, é da Guarda mesmo? Gente, esse patrimônio também não são dos órgãos,
faz parte da pessoa jurídica a qual ele é subordinado. Então, aquela viatura da Polícia Civil, na verdade, é do estado do Ceará, do estado do Maranhão, do estado de São Paulo, do estado do Rio. Aquela viatura do Demutran do município de Icó, do Demutran de Icó, não faz parte do Demutran, faz parte do município de Icó. Então, os órgãos não possuem personalidade jurídica, não possuem patrimônio próprio e não possuem capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo. Eu fico doente quando alguém entra com ação, que seria o município lá que eu faço parte, de Mombaça, e coloca lá contra a Secretaria de Educação. Meu Deus, gente, não tem capacidade processual, você não pode, isso é o mínimo, tá? É uma falha técnica muito grave. Você precisa saber disso. Você vai entrar com ação contra o município, que é a pessoa jurídica responsável. Ah, professor, mas eu vi aqui na internet que o órgão tem CNPJ. CNPJ não é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? Gente, na verdade, esse CNPJ é uma característica de organização do Estado aqui, tá? Para fins tributários. Não significa que o órgão ter CNPJ significa que ele é pessoa jurídica, certo? É apenas para a organização aqui, e geralmente esse CNPJ ele é vinculado, na verdade, ao município, tá? Então, não possuem personalidade jurídica, esses órgãos não possuem patrimônio próprio e não possuem capacidade processual. A gente entra, então, na ideia aqui da teoria do órgão, que a gente já adiantou. O que é a teoria do órgão? Significa que o órgão, o agente público, no exercício das suas funções ali, o agente público principalmente, né, não será responsabilizado pelos seus atos, porque ali ele é o próprio Estado, ali ele é a própria representação daquele Estado. Na teoria do órgão, o agente público, né, no exercício das suas funções, então, os seus atos praticados é imputado à pessoa jurídica a qual ele faz parte. Então a gente chama também de teoria da imputação coletiva. Imagina um policial em serviço, acaba baleando uma pessoa e essa pessoa pretende entrar com ação de danos, né, porque não tinha nada a ver com isso, tudo mais. Existe uma conduta, existe um dano, existe um nexo. Eu vou processar o policial ou vou processar o Estado? Gente, o Estado, que é a pessoa jurídica, que esse agente público faz parte, tá? Que esse órgão faz parte. A gente não vai processar a polícia, não vai processar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde. A gente processa o município, o Estado, a União, tá bom? Tranquilo? Então, teoria do órgão. O ato praticado pelo agente público no exercício das suas funções é atribuído, né, à pessoa jurídica a qual ele faz parte. Tranquilo? Até aqui é uma ideia do princípio da impessoalidade, tá? É uma vertente aqui dessa ideia de impessoalidade. Como é que se dá a criação e extinção desses órgãos públicos? Em regra, é feita por lei, ok? Então, órgãos públicos não têm personalidade jurídica, não têm patrimônio próprio, não têm capacidade processual. Na teoria do órgão, significa que esse ato praticado e que vai ser imputado à pessoa jurídica que ele faz parte, município, Estado, DF, Estado, né, União. A criação é feita por lei, a extinção é feita por lei. Tem alguma característica a mais aqui, gente? A gente só tem que avaliar aqui o teor da súmula 525 do STJ para a gente acabar o assunto hoje, tá? A gente não se estender muito. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. O que é que isso significa? A gente viu que Câmara Municipal é o órgão do Legislativo Municipal. Órgão, em regra, não tem personalidade jurídica, não tem capacidade processual. O que a súmula fala? Que no caso da Câmara dos Vereadores, apesar de ser um órgão e não ter personalidade jurídica, ele terá personalidade judiciária, a capacidade processual, gente. Ele poderá entrar em juízo para demandar na defesa dos seus direitos. Então, é possível, imagine que no município X, o prefeito o prefeito ou a prefeita não destinou do 10º à Câmara, que aí acabou existindo um atraso aí. A Câmara Municipal, nesse caso, ela poderá litigar, né, inclusive contra o município, para poder defender os seus interesses institucionais. É o teor da súmula, então, 525 do STJ. Em regra, então, gente, órgãos não possuem personalidade jurídica, não possuem capacidade processual. Aí lembra da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, apesar de órgão do Poder Legislativo Municipal, ela tem personalidade judiciária, ela tem capacidade processual, ela poderá litigar aqui em juízo, tá bom? Então a gente, né, aprofundou então esse tema, organização administrativa, né? A gente tem outra aula que a gente fala os conceitos básicos
descentralização, desconcentração, concentração, centralização. Então, antes de ingressar nessa aula, né, também dá uma olhadinha na outra aula, né, e essa aula sim vai servir como um aprofundamento desse tema. Então, obrigado aí pela participação, pela presença, curte, comenta, tá? Isso aqui vai servir bem para o seu concurso, para a sua OAB, né? A depender do seu nível de estudo, vai servir bastante, tá, gente? Então, até a próxima.